Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Labetsky. Alexei Labetsky tem 65 anos e é formado na Universidade de Relações Internacionais de Moscou. Começou a carreira em Guiné-Bissau, depois trabalhou em Angola e Portugal. Ficou 7 anos no Brasil, de 2003 a 2010. Em seguida, foi embaixador da Rússia no Uruguai. É embaixador da Rússia no Brasil desde 2021. Embaixador Alexei Labetsky, obrigado por esta entrevista. Muito obrigado, mas efetivamente eu gostaria de agradecer o canal e o senhor pessoalmente pela possibilidade de ficar aqui hoje e falar abertamente sobre todos os temas que estão interessantes para o público brasileiro. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando: embaixador, qual a sua avaliação do discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU? Efetivamente, na semana passada nós estávamos presentes durante a abertura da Assembleia Geral e da tradição deste órgão é a abertura pelo pronunciamento do Presidente da República Federativa do Brasil. Eu gostaria de dizer que, para mim, pessoalmente, isso foi uma abertura muito especial, porque passaram 20 anos desde a minha primeira chegada a trabalhar no Brasil. Isso foi em agosto de 2003, e o presidente lembrou os acontecimentos que marcaram a minha carreira diplomática no Brasil e que marcaram a minha consciência e compreensão do povo e diplomacia brasileira, que é o trágico acontecimento com o diplomata Sérgio Vieira de Mello. Isso foi em agosto de 2003, e o presidente iniciou a sua fala no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, lembrando esse trágico acontecimento. Nós apreciamos altamente a política soberana da República Federativa do Brasil, e todos os pontos centrais foram refletidos no discurso do senhor presidente, que chamou a atenção a necessidade de modificar a governança global, a instaurar e tomar em consideração a multipolaridade que reina agora, e a necessidade de resolver todos os problemas, tomando em consideração os interesses nem só de um bilhão de ouro, ou de G7, mas de todos os povos, de todos os países soberanos. Isso é o principal. A política externa soberana, pragmática, é característica da República Federativa do Brasil. O presidente Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontraram em Nova York. Houve um encontro entre os dois. O Brasil não é membro, não é integrante permanente do Conselho de Segurança e nem está próximo do conflito entre Ucrânia e Rússia. Pode colaborar de alguma maneira para a construção da paz? Desde o início do governo atual da República Federativa do Brasil, nós estamos observando e seguindo as ideias do governo brasileiro relativas à reinstauração da paz no território da Europa, em primeiro lugar, em volta da Ucrânia. Eu gostaria de fazer lembrar aos interlocutores nossos que a assessora especial do presidente Lula, que é o Celso Amorim, visitou a Rússia e se encontrou com o presidente Putin, discutindo todas as ideias e expondo a visão brasileira sobre os acontecimentos lá. Nós altamente apreciamos o fato que o Brasil recusou de aderir às sanções legítimas contra a Rússia e tem a sua própria visão do conflito e tem a sua própria visão da necessidade de empreender os esforços políticos.
E este se reflete na atividade brasileira na arena internacional. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, diz que a Rússia não endossa a renovação de um acordo para exportação de grãos pelo Mar Negro. Por que isso? Sabe, a explicação é muito simples. Este acordo, desde o início, prevê as obrigações para todos os lados, aberturas para todos os lados. E nenhum dos pontos que devia prever os interesses da Rússia, incluindo os pontos financeiros, os pontos de fornecimento de trigo, os pontos de pagamento, e tomada em consideração a necessidade de fornecer, por exemplo, os fertilizantes russos, foram cumpridos. Por isso, porque nós devemos observar o que não foi observado em função das nossas necessidades. A avaliação da Rússia é que o acordo não é justo, é isso? O problema de não o acordo justo ou injusto. O problema de cumprimento. E o que foi sobre a Rússia não foi cumprido. E como que nós podemos observar que não foi cumprido? É a mesma coisa que, por exemplo, os acordos de Minsk, que não foram observados em relação às pessoas que vivem e viveram nos territórios de Lugansk e Donetsk, dos russos falantes destas zonas. A Ucrânia considera a Rússia um país invasor. O que é a Rússia, na sua avaliação, no conflito com a Ucrânia? Sabe, existem várias apreciações, mas o principal que nós devemos e sempre tomamos em consideração é que a distância entre o russo-ucraniano é mínima. É o mesmo povo, a mesma língua, a mesma história, as mesmas comidas. E cada um de nós que vive no território da Rússia, que se considera russo, tem algum parente, um próximo que vive no território que se chama Ucrânia, que se considera ucraniano. E nós temos a história comum, nós temos a língua comum, nós temos muitas coisas diárias que não nos permitem nos distinguir de um do outro. Para o brasileiro melhor compreender é a diferença que existe entre o paulistano, que é o senhor, e o baiano, que é uma gente um pouco diferente e fala uma língua um pouco diferente do paulistano, a carioca. Ponto número 1. Nós não podemos permitir a criação no território da Ucrânia, no território fraterno e agente fraterna, um tipo de força de choque contra a Rússia que foi criada pelo Ocidente, que incentivou o florescimento do nacionalismo, do fascismo, que criou, depois do golpe de Estado de 2014, um regime fantoche que cumpre na íntegra as orientações dos seus donos. E um ponto muito importante, que atraindo a Ucrânia para o NATO, para a OTAN, eles querem criar a ameaça concreta para a Rússia e para o povo russo. Eu gostaria de fazer lembrar para todos que os acordos de Minsk, que previam a integração de todos os que vivem no território da Ucrânia num Estado único, não foram cumpridos pelo Kiev, pelos seus, vamos dizer assim, donos. E nós não podemos permitir criar no território adjacente à Rússia o território onde os mísseis de médio alcance podem alcançar os territórios populares, incluindo Moscou e São Petersburgo. E na observação dos direitos da gente que vive nos territórios de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, Crimeia, é a razão da operação especial que nós empreendemos. Nós devemos defender o povo que o povo nosso, é assim. E outra coisa é bem recente, a criação no território da Ucrânia de um regime que glorifica fascistas é uma realidade.
Os heróis que estão promovidos pelo atual governo da Ucrânia são os heróis tipo de Bandeira que colaborou com Hitler. E vamos lembrar dia 22 de setembro, quando o presidente Zelensky estava em Ottawa e no parlamento da Canadá foi apresentado a ele um veterano que combateu na divisão DSS alemão contra todos os que venceram a Alemanha nazi. Como que é isso? Como que glorificar a gente que combateu como nazi? E o regime ucraniano, infelizmente, se baseia suas políticas nos princípios que foram glorificados pelos alemães nos anos 30 e 40. Essa comparação que o senhor fez, quer dizer, trazer a situação da Segunda Guerra é importante, porque há algumas semelhanças de argumentos. O senhor mencionou o risco ao território, quer dizer, uma ação preventiva para evitar o risco ao território, e outra, a defesa de pessoas culturalmente semelhantes aos russos. A Alemanha usou esses argumentos, quer dizer, usou o argumento da defesa de pessoas semelhantes aos alemães para invadir a Tchecoslováquia e depois usou o argumento da defesa do território, quer dizer, haverá uma ameaça, então eu preciso invadir antes, para invadir a então União Soviética também. Em que diferem esses argumentos hoje da situação de antes, quando a Rússia diz que, olha, eu preciso me defender, eu preciso defender os meus semelhantes? Em que isso se difere do uso no passado? Sabe, isso difere na base. Nós não prorrogamos os princípios nazistas. Nós não prorrogamos os princípios de ódio. Nós aceitamos tudo, seja ucraniano, seja russo, seja tártaro. E nós não temos as ideias de supremacia, vamos dizer assim, nacional, que foi promovida pelos nazis. E agora nós compreendemos melhor as razões de aparecimento de nazismo na Europa. Ninguém até hoje criou uma teoria completa de florescimento de nazifascismo num país muito avançado, que foi sempre a Alemanha. Como que o ódio podia nascer na pátria de Goethe, de Schiller, mas nasceu? Como que milhões e milhões, nem só alemães, podiam aderir à política de extermínio, seja dos judeus, seja dos eslavos? E eu gostaria de fazer lembrar para todos que quando nós falamos de ódio nacionalista na Europa, nós devemos lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, que nós conhecemos a Rússia como Grande Guerra Pátria, foram nem só os alemães que invadiram o nosso território. Foram italianos, foram búlgaros, foram húngaros, foram romenos. E a Espanha, que não participou na guerra de maneira formal, enviou uma divisão, assim chamada Divisão Azul, que participou no cerco de Leningrado. E esse cerco levou mais de 1 milhão de vidas humanas que não combateram. E eu sempre faço lembrar para os que tentam comparar a Rússia com os outros regimes da Europa, que quando nós falamos dos últimos defensores da chancelaria do Hitler em Berlim em abril de 45. Sim. Sabe que junto com alemães combateram os franceses de divisão Charlemagne da SS. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, eu gostaria de fazer os nossos ouvintes pensar em distinguir os objetivos
de defesa da gente, com objetivo de extermínio do inimigo que foi praticado na Segunda Guerra Mundial. Hoje, quando a gente está discutindo a questão ucraniana, muitos pensam a Rússia necessita dos territórios. A Rússia não necessita dos territórios. É o maior país do mundo. É o maior país do mundo. A única coisa que necessitamos defender a nossa gente. Nós não podemos deixar a nossa gente seja vitimada, que acontece na Ucrânia moderna, onde está proibido a língua russa, onde a nacionalidade russa agora está caçada. Como é? A Ucrânia diz que as tropas russas atacam civis na guerra e que houve o transporte de crianças que ficaram órfãs na guerra para o território russo. O que a Rússia diz sobre isso? Sabe quando o ucraniano tenta fazer a guerra informática de fake news? É bem claro e bem compreensível. Sobre as perdas de vidas humanas no conflito. Eu gostaria de fazer lembrar para todos que desde o início do conflito interno ucraniano em 2014 até o início da operação especial, nos territórios de Donetsk e Lugansk foram perdidos mais de 12 mil vidas humanas. A maioria dos civis. Esses vidas humanas foram perdidos pelos ataques dos ucranianos, que não queriam cumprir os acordos de Minsk, que queriam expulsar os adversários políticos. Eu gostaria de fazer lembrar que em maio de 2014, mais de 50 pessoas foram queimadas ao vivo na cidade de Odessa. Eles foram queimados pelos esses defensores de não sei o quê. Inventando a questão de transporte das crianças dos territórios para a Rússia, não foi isso. Toda a gente está gritando, nós temos tantos ucranianos imigrantes na Europa. Só na Alemanha temos 1 milhão, só na Polônia temos 1 milhão. Quantos migrantes ucranianos nós temos na Rússia? Veja as estatísticas da ONU, mais de 3 milhões. Eles não foram deslocados forçosamente. Eles se deslocaram porque eles têm parentes, eles têm amigos, eles têm possibilidade de se instalar. E a mesma coisa com as crianças. Isso foi inventado para culpar alguém sobre a coisa, sem nenhuma prova. Movendo agora, embaixador, para a relação Brasil-Rússia. A Rússia é a maior fornecedora de óleo diesel para o Brasil e agora limitou essas exportações. Quais as perspectivas? Quanto tempo deve durar essa limitação? Eu penso que nós limitamos as exportações de diesel nem por causa do Brasil ou qualquer outro país. Nós limitamos as exportações de alguns derivados de hidrocarbonetos por razão muito simples. Nós gostaríamos de estabilizar o nosso mercado interno. Isso também é tarefa do governo brasileiro, porque os preços começaram a subir em função do preço internacional do petróleo, do câmbio que se pratica contra as divisas euro. E por isso o governo tomou a decisão de fechar a possibilidade de exportação de alguns tipos de petróleo e do diesel. Isso vai ser aplicado também às exportações para o Brasil, mas eu não penso que isso vai durar muito. O senhor acha que não vai durar muito tempo isso? E outra coisa, sabe, a exportação de diesel é uma história um pouco recente no nosso comércio bilateral. Essa história começou no ano passado e segue este ano. Não vou explicar todas as razões que estão visíveis, porque a razão principal do aumento de compra do diesel russo é um tipo de desinvestimento na produção dos derivados do petróleo no mundo, um tipo de limitação dos investimentos necessários para manter
a produção necessária para a economia que está se recuperando depois da Covid. Nós temos as boas intenções de seguir o caminho da energia verde. É bom, mas nós não devemos esquecer que, seguindo esse caminho, nós devemos manter um certo nível de consumo que a economia verde necessita. Tempo, investimento e muita coisa que não pode ser feita de um dia para o outro. Faltam investimentos no aumento da produção de derivados do petróleo. É esse o problema? A falta de investimento para os derivados do petróleo é visível. É visível. Isso é uma sequência, de um lado, das políticas verdes, que estão boas, mas, do outro lado, é do fato concreto que a economia mundial está se recuperando depois da Covid. Que a gente está viajando mais, consumindo mais energia na casa sua, que nós temos as condições climáticas diferentes, por exemplo, o consumo de eletricidade no Brasil aumenta, que necessita da produção. O Brasil tem uma matriz muito bom e muito avançado em termos verdes de produção de energia e eletricidade, mas existem os países que não têm essa possibilidade. Conosco, por exemplo, na Rússia, como que nós podemos produzir a energia solar? O clima nosso é um pouco diferente, por isso nós devemos ter outras possibilidades de garantir a produção de energia, incluindo a produção dos derivados do petróleo, avançando como energias verdes, como hidrogênio, como vento, mas isso necessita também um investimento. E esse investimento vai resultar nem de hoje para amanhã. Isso vai resultar em período prolongado. A grande parte dos fertilizantes importados pelo Brasil vem da Rússia. Quais as perspectivas de manutenção desse fornecimento no futuro próximo? Eu estou otimista quanto aos fertilizantes por razão muito simples. A Rússia é grande produtor dos fertilizantes, mas o Brasil é superpotência. É uma superpotência em produção dos agro, de todo o tipo de agro. E o avanço que foi atingido no Brasil no agro é impressionante. E quando o brasileiro diz, nós gostaríamos de ser uma superpotência. O Brasil é superpotência. Uma superpotência que pode dar a comer a metade do mundo atual. A superpotência que criou agricultura muito avançada. E essa agricultura foi criada pelos capitais brasileiros, pelas tecnologias brasileiras, pela genética brasileira, pela maquinaria brasileira, pela gente brasileira. Isso se vê em todas as regiões do país. E eu, por exemplo, posso comparar o que eu tinha visto em 2003, nos arredores de Brasília, com o que eu tenho visto agora. A Cristalina se tornou quase um capital de produção de tudo que pode ser plantado. Isso é impressionante, impressionante. Essa produção tem grande influência nos mercados internacionais, mas também no mercado brasileiro. Eu confesso que agora a quantidade, a qualidade dos produtos comestíveis do Brasil é uma diferença chocante com 2003. Isso é a conquista do país e de todos os que vivem aqui. Sim, há muitos problemas de distribuição, mas, de maneira geral, é impressionante. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, esteve no Brasil em abril. Qual foi a importância dessa visita nas relações bilaterais? Nós consideramos e nós estamos convencidos que o Brasil é o nosso parceiro estratégico e nós estamos abertos e trabalhamos junto com os nossos parceiros brasileiros para fortalecer essas relações. E a visita do Sergei Lavrov foi um passo importante em todos os domínios. Se nós tomamos o bilateral, o senhor já mencionou que nós temos
vamos dizer, o comércio que é importante para o Brasil e para a Rússia. Em 2022, nós conseguimos 10 bilhões de trocos de dólares de trocos comerciais. Os adubos russos existem no mercado brasileiro, assim como os produtos da agroindústria brasileira. Sejam bem-vindos à Rússia. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, nós discutimos com o governo brasileiro a nossa cooperação na área internacional. Esta cooperação visa a necessidade de criar um novo tipo de governança. Isso visa a nossa cooperação no Conselho de Segurança, onde o Brasil ocupa o lugar do membro não permanente. Isso visa a necessidade de modernizar a governança global, e nós consideramos que o Brasil é o país que tem forte... Nós apoiamos o Brasil para a candidatura de membro do Conselho de Segurança Permanente. Isso vai mudar? O senhor acha que é factível isso? Eu penso que o Brasil tem forte hipótese de se tornar. E nós estamos convencidos que o Conselho de Segurança deve ter os representantes do mundo em desenvolvimento. Em primeiro lugar, Brasil, Índia, África do Sul. E nós não temos visto nenhuma razão de a Alemanha ou o Japão participar, porque eles não vão trazer nenhuma novidade. O G7 está bem representado no Conselho de Segurança, em diferença do mundo em desenvolvimento. E por isso nós apoiamos, como eu já disse, esses três. O senhor mencionou o comércio bilateral entre Rússia e Brasil. As exportações da Rússia para o Brasil estão crescendo muito. As exportações do Brasil para a Rússia também crescem, mas elas estão num nível abaixo em 2022 do que estiveram em 2017. O que pode ser feito para aumentar ainda mais as exportações do Brasil? Sabe, existem vários tipos de apreciação. Na minha visão, o que é necessário fazer sentar os empresários, seja dos estatais, seja do privado, à mesma mesa e discutir o que pode ser feito. Há vários exemplos clássicos de ineficiência ou eficiência duvidosa das relações comerciais, que eu estou sempre apresentado aos brasileiros. Qual é o preço do abacate aqui no supermercado? Não sei. 8, 9 reais por quilo. Sabe qual é o preço do abacate dessa qualidade em Moscou? Quanto? 30. Mas esse abacate aparece como abacate holandês. Quer dizer, é uma oportunidade que o Brasil poderia ter de exportar nós frutas. devemos estabelecer os laços diretos. E agora, com todas essas sanções legítimas, nós devemos elaborar as novas rutas, as novas logísticas, os novos esquemas de pagamento e cooperação. Isso é possibilidade, isso é um desafio que nós devemos cumprir. Porque, seja o que for, a Rússia nunca vai produzir abacate. Por razões bem climáticas. Mas, de vez em quando, a política brasileira, quando o mercado russo se baseia nas realidades de há 10, 15 anos, quando nós tivemos dificuldades em produzir, por exemplo, a carne avícola, ou carne suína, ou carne de boi. Agora nós cumprimos a tarefa de criação da própria agroindústria avícola e suína. Com carne de boi é uma coisa diferente. E isso deve ser tomado em consideração. Quer dizer, as chances de exportar aves e carne suína não são tão grandes quanto são de outros produtos. Há possibilidade de exportar, mas esta exportação deve ser determinada pela qualidade, pelo tipo de corte. Isso não pode ser uma exportação assim em grosso,
como foi no início dos anos 2000. Assim, nós queremos a carne bovina para processamento é uma coisa. E outra coisa, nós queremos as cortes de boa qualidade. Isso é a mesma coisa com o suíno. Perfeito. E outra coisa que o brasileiro não está acostumado, e nem sou brasileiro. Há 20 anos, a Rússia foi neto importador dos produtos agrícolas. Agora, a Rússia é um dos maiores produtores de grãos. Primeiro ou segundo? Porque cresceu a produção. Sim, porque nós criamos, assim como os brasileiros, condições para florescimento deste ramo da agroindústria. E mais, as sanções que foram empreendidas contra a Rússia depois de realizar a Crimeia, e agora mesmo, tiveram um efeito inesperado pelos autores destas sanções. Estas sanções criaram as condições de puxada para o setor privado para agir na agroindústria e nem só na agroindústria. Quer dizer, a economia russa melhorou por causa dessas sanções, em alguns aspectos. Em grande parte dos aspectos melhorou. Nós não temos nada em falta no mercado. E quando os produtos, por exemplo, europeus saíram, foram substituídos pelos produtos feitos no local. Está provado que tudo pode ser feito, que os queijos, assim como em Minas, podem ser feitos nas zonas da Rússia. E isso foi grande puxada, grande incentivo para a agroindústria nossa, que agora está crescendo e florescendo. Isso se vê nas lojas em todo o país. Para os produtores brasileiros, há oportunidades na substituição de produtos de outros países que não são mais importados pela Rússia? Sabe, sempre havia, porque isso nem são os produtores de alimentos. E são os produtores, por exemplo, de artigos de beleza, de artigos de praia. Tudo isso. As primeiras tentativas foram feitas em 2003, 2005. Eu me lembro muito bem do ministro Fulão, que foi grande incentivador. Mas isso deve ser estudado de novo, porque o mercado brasileiro está em desenvolvimento e o mercado russo também. Isso não pode ser um fator constante. É um fator que deve ser visto em função das novas realidades. As relações da Rússia com o Brasil são melhores agora ou eram melhores no governo Bolsonaro? Eu não gostaria de fazer comparações com o governo este ou o governo aquele. Eu gostaria de dizer que nós sempre vamos trabalhar como governo legítimo do país e do Brasil. E nós tivemos relações com o governo anterior e nós tivemos muito boas relações com o governo atual, porque existe uma certa sequência dos contatos, existe uma certa sequência de compreensões, existe uma certa sequência de ideias. E nós tivemos boas relações com o governo do senhor presidente Lula durante o primeiro e o segundo prazo. Nós tivemos boas relações com o governo do senhor Dilma na primeira e na segunda edição. Nós tivemos boas relações com os governos depois da saída do senhor Dilma. Nós temos ótimas relações com o governo do senhor presidente Lula da terceira edição. Efetivamente é isso. Embaixador, caminhando já para o final da nossa entrevista, quais as perspectivas do fim da guerra entre Ucrânia e Rússia? Eu gostaria de primeiro fazer uma observação. Nós não utilizamos a palavra guerra para o conflito que se desenvolve na Ucrânia. Isso é um conflito onde a Ucrânia se tornou, como eu já disse, um ponto de apoio, ponto de lança do Ocidente contra nós.
A primeira tentativa de fazer uma solução política dessas contradições, que foi empreendida em março de abril do ano passado, foi rompida nem pelos ucranianos, foi rompida pelos donos dos ucranianos, que impediram o seguimento das conversações quando o texto apareceu durante as conversações em Bielorrússia e depois de Istambul, na Turquia. Nós compreendemos muito bem que a Ucrânia se tornou num papelzinho, num fantoche que não tem a ideia própria e cumpre a tarefa que fazer o pior como a Rússia. E isso foi declarado pelos americanos, isso foi declarado pelo Blinken, isso foi declarado pelo Victoria Nuland, isso foi declarado pelos chefes da OTAN, isso foi declarado pelo Borrell. Sabe, de vez em quando eu estou lendo e ouvindo os políticos do Ocidente atual, eu não posso compreender uma coisa. Como que o homem, boa fé, boa vontade, pode dizer: oi, nós vivemos no paraíso e todo ao redor é um jungle, floresta tropical cheia dos animais silvestres. Como é? Como é os europeus que tornaram o mar Mediterrâneo numa vala comum para os milhões dos que gostariam de se refugiar da África para a Europa, tentam dizer que eles estão criando a história do paraíso. Eu não compreendo como que a monarquia inglesa pode ser declarar democracia. Isso é monarquia. Monarca. Quais são esses padrões de igualdade que existem? Pronto. E eu penso que, caso sejam cumpridas, e eles vão ser cumpridas, os objetivos de demilitarização, de nazificação e não criação de um bloco de lance contra a Rússia na Ucrânia, objetivos serão cumpridos, será o fim de operação especial. A Rússia considera a Ucrânia um Estado soberano? Sim. Sabe, mas o Estado soberano deve observar os princípios em que se baseia a soberania. E o fato que os poderes na Ucrânia não reconhecem a multinacionalidade do seu país, que estão empreendendo as práticas anti-russas baseadas nas experiências nazistas, faz-nos acreditar que eles compreendem pouca coisa sobre realidades existentes. Sabe, para os russos é uma coisa de conviver com várias religiões, várias culturas, é uma coisa secular, assim como deve ser para os ucranianos. Porque existe um provérbio russo que diz que cada um russo tem 2 gotas de sangue de tártaro. Isso é a realidade. E eu sempre gostaria de fazer lembrar para todos que estão discutindo sobre essas coisas culturais. Lembra que 30% da aristocracia da corte imperial do Império Russo foram os descendentes das famílias muçulmanas. Lembra que a família Yusupov foi 100% tártara. Mas o Yusupov foi a nobreza de nobreza do Império. Nós devemos também lembrar muitas coisas que não estão agora na moda. Os franceses, durante o tempo do Napoleão, quando entraram em Moscou, queimaram uma cidade. Eles negam. Eles dizem que os povos russos queimaram. Não.
Mas os russos, quando entraram no Paris, deixaram só a memória nos lanchonetes rápidos, que é bistro. Sabe que é bistro em russo? Isso é uma palavra bem russa. Rápido, rápido e rápido. Uhum. E não queimaram nada em Paris. Tudo que foi queimado em Paris foi queimado pelos próprios franceses. É assim. E aos autores destas sanções legítimas, vale a pena lembrar que as primeiras grandes sanções empreendidas na Europa foram empreendidas por quê? Pelo Napoleão. Bloqueio continental contra a Inglaterra. O final é bem conhecido. A morte do próprio Napoleão numa ilhota do Atlântico, numa ilhota dominada pelos ingleses. Em Santa Helena. Em Santa Helena. E há muitas coisas que nós devemos reapreciar em função das realidades e não em função das necessidades de 1 bilhão de ouro que quer conservar o seu domínio. Ponto final. Quando discutem da Rússia, por exemplo, os líderes do Báltico atual, eles estão esquecendo que a Revolução Russa foi apoiada pelos fuzileiros lituanos. Ou o chefe da polícia política, depois da Revolução de Outubro na União Soviética, foi natural de quê? Da Polônia. Félix Dzerzhinsky. Nós devemos tomar essa história na sua variedade, não tentando de reescrever, mas tentando de compreender os fatos reais e não os fake news inventados. Veja assim. Embaixador, chegando ao final dessa entrevista, tem algo que o senhor queira acrescentar que não foi perguntado? Sabe, existe uma coisa que eu gostaria de fazer passar para os ouvintes e participantes do seu programa, que eu respeito muito. O russo sempre está aberto para discutir. O russo está sempre aberto para tomar em consideração os interesses e as ideias dos seus parceiros. Mas essa abertura não significa que nós vamos subjugar os nossos interesses aos interesses dos outros. Nós gostaríamos que a sobrevivência da nossa identidade continue. E eu gostaria de dizer um fato para a gente no Brasil pensar. Nós temos o BRICS, que se tornou um elemento estratégico para a nova governança global. Mas a força do BRICS não só é a força das economias, seja chinesa, seja indiana, seja brasileira, russa ou sul-africana. É a força de possibilidade dos povos desses países de criar e defender a sua própria identidade. E ninguém pode confundir a identidade brasileira com as outras identidades existentes. Assim como ninguém pode confundir a identidade chinesa com a russa ou a russa com a chinesa. Isso é a nossa força. Oxalá que essa força nos ajude a melhorar a vida. Cada país tem os seus próprios problemas. O Brasil tem muitíssimos problemas. A Rússia também. Mas juntos nós podemos dar a solução válida para isto. Obrigado. Perfeito. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Labetsky. Obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.